Saudações pessoal, eu sou Ezequiel Lustosa e esse vídeo é um vídeo introdutório sobre uma análise muito mais ampla de por que o nosso Congresso é tão ruim em tão diversos aspectos. Vou tratar aqui da raiz de todo esse mal, que é o nosso sistema eleitoral, que é muito criticado, mas normalmente é esquecido alguns conceitos básicos. Eu vou aqui apresentar uma análise baseada no artigo publicado pela Springer. Bom pessoal, como prometido, chegou o vídeo introdutório sobre a questão do Congresso. Todo mundo sabe, né, ou já ouviu alguém falar pelo menos, que o nosso sistema eleitoral é ruim, só que normalmente isso não é bem explicado por quê, e às vezes é apontado motivos errados mesmo, de por que o nosso sistema é ruim. Bom, a primeira coisa que salta aos olhos, e que também já é um consenso, que é errado numa democracia sólida, é que o nosso sistema eleitoral é confuso. Né? Lembrando, nesse vídeo eu vou tratar só do sistema eleitoral para legislativo. Eu não estou falando aqui da eleição para senadores, mas eu não vou falar aqui então de prefeitos, governadores, presidente, ou seja, para o executivo, que é a eleição majoritária. Vou falar aqui só do nosso sistema de representação proporcional de lista aberta. Né? Esse é pelo menos o nome técnico. Pois, voltando. Ele é um sistema muito confuso. Isso é uma coisa que já começa estranha, porque como é que uma pessoa pode se sentir representada? Porque, de fato, ela pode ser representada, ela pode expressar suas vontades políticas e cobrar por isso, se ela não consegue nem entender como o sistema funciona. Por mais que o sistema fosse maravilhoso, se o próprio povo não entende como ele funciona, não faz sentido aceitar ele. Em vários outros países, com democracias sólidas, você tem isso ou institucionalizado ou na prática. Né? Porque para mudar o sistema eleitoral precisa de um apoio muito grande, então precisa de apoio popular. Então os políticos sempre tentam promover e divulgar o sistema político que eles acham melhor para ver se o povo entende e apoia. Em outros sistemas, você precisa, para mudar o sistema eleitoral, precisa passar por um referendo. Ou seja, além de base política, precisa a população aceitar, entender e querer essa mudança. Né? Por exemplo, isso não é só em país de terceiro mundo. Né? País de primeiro mundo, isso. O sistema eleitoral do Reino Unido, que é chamado aqui de distrital puro, né? Na verdade o termo correto seria sistema distrital com voto majoritário, não mudou até hoje porque não conseguiram fazer a população entender, ver muitas novidades num novo sistema. Sempre que tentava apresentar um sistema diferente, as pessoas falavam assim, isso é muito confuso. Mais fácil deixar do jeito que está. Quem ganha nos distritos é eleito, o partido que tem mais distritos, acabou. É o governo. Entendeu? Sempre gostaram, preferiram pela sua simplicidade. Pois bem, só que a gente não pode dizer isso mesmo do nosso sistema. Né? Porque ele é um sistema que ele justamente tem tantas incoerências que na verdade ele acaba não sendo um voto proporcional. Tão absurdo que ele é. Né? Porque você vota numa pessoa, mas esse voto primeiramente é quantificado para o partido, mas só que como antes, né, agora não vai valer mais, mas você tinha alianças e vários partidos, por exemplo, você pode votar num camarada, mas isso tem um peso maior para um camarada de outro partido, então você vota no A e acaba elegendo C de um outro partido. Então, enfim, era uma coisa tão confusa e que as reformas que foram feitas só pioraram, na verdade, a situação. Pois bem, outro ponto. Esse sistema não deixa muito, além de ser confuso em si, ele não deixa claro quem me representa. Okay? Por exemplo, os deputados federais têm que representar todas as pessoas do Estado, isso não é humanamente possível. Né? Em tese, quem deve representar todo o Estado como um todo são os senadores, que eu acho já uma ideia ruim, vou deixar isso para o final. Mas é em tese isso. O deputado federal não. O deputado federal tem que, por definição, representar uma parte do Estado,
né, justamente por isso que você tem bandeira, são vários deputados federais. Mas qual que está me representando ali? O que diz que está me representando? Né? O que um deputado... Aliás, o que um deputado federal pode fazer mesmo? Né? E o que eu posso fazer, né, caso ele não cumpra o que ele falou, o que ele disse que pode fazer? Né, que ele está me representando. Então, é um sistema... Isso tem a ver com o sistema eleitoral, porque justamente para o nosso sistema ser completamente... eleitoral ser completamente aberto, então as pessoas, todo o estado votam para os mesmos candidatos, assim como todas as pessoas de todos os municípios, e de todo o país, né, votam nos deputados federais, isso impede que eu tenha, por exemplo, o RECAL. O RECAL, na minha concepção, é o melhor sistema para você ter a responsabilidade. Porque vai ter um camarada, que é o meu candidato, e se eu não gostar do trabalho dele, eu posso fazer um abaixo-assinado e pedir uma nova eleição. Se tiver um número significativo, vai ter uma nova eleição para ver se esse camarada fica, ou é colocado já algum cara já no lugar, ou convocar uma eleição com novos candidatos. Entendeu? Então, para mim, essa é a coisa mais óbvia de se fazer, né? Que é a mesma coisa que acontece no mercado. Eu faço um contrato com uma empresa, mas eu posso romper esse contrato se o cara não cumprir a parte do acordo. Não faria sentido nenhum eu poder fazer um contrato se eu não posso rompê-lo se o cara não cumprir a parte dele. E é isso o nosso atual sistema. Só que o nosso sistema eleitoral impede um recal. Você teria que fazer um recal de todo o legislativo. Que até pode ser feito a nível municipal, que eu inclusive apoio, né? Mas não dá para você fazer isso a nível estadual, nem a nível nacional. A pessoa, toda hora que um deputado fazer uma besteira, ter uma nova eleição. Nunca vai ter uma eleição por mês, né? Infelizmente. Então, isso não dá, infelizmente. Então é um sistema eleitoral que impede isso. E justamente por ele ser bastante confuso, eu não sei exatamente quem me representa, quem eu votei, quem eu elegi e tal. Ok? Então esse já é o principal problema. E aí entra na pesquisa. Né? Essa pesquisa ela fez uma análise de como o sistema eleitoral interno ele influencia na política econômica, especialmente em relação ao protecionismo. Né? O protecionismo aqui é de você criar impostos sobre produtos externos ou subsídios, né, a produtos produzidos no país. Que é uma prática que o Brasil tem até hoje, que é uma questão por muito tempo defendida como boa, mas que a gente hoje chegou nessa pindaíba que é o país hoje. País que é tão pobre quanto a Tailândia, tão pobre quanto o Iraque. Não estou zoando, nossa renda média é do Iraque. Um país destruído pela guerra, sim. É o Brasil atual. Okay? Então, assim, o Brasil é muito pobre mesmo. Metade da população vive com menos salário mínimo. Metade da população tem saneamento básico. Basicamente, o Brasil todo é uma favela. Desculpe ter que falar isso assim, eu sei que é muito duro, mas é que tem gente que ainda acha que o Brasil é uma Suécia, só falta organizar as coisinhas, mas não é, desculpa. O Brasil é uma favela. Sei que quem é pobre como eu sabe disso na pele, mas é difícil para algumas pessoas entender isso. Né? Então, não, por exemplo, essa coisa de repartir bens, impostos sobre ricos, tipo, não vai funcionar, não da maneira que é feito na Europa, por exemplo, né? Se é que funciona na Europa. Enfim, é uma outra discussão. Então o protecionismo não é efetivo, isso está bem claro. Tudo bem que você pode falar assim, mas existem algumas áreas que pode pedir subsídio e tal. Tá ok, mas aqui no Brasil tem tudo. Aqui no Brasil você produz uma peça que precisa que ela faça um tratamento lá fora. Você paga para mandar e paga para voltar. Por que eu não sei, mas... Né? Então existe uma questão meio de indústria de impostos sobre protecionismo, é uma questão até cultural. Falo que o protecionismo é uma questão de civilização, o protecionismo é uma questão de identidade nacional. É um discurso que faz parte tanto da direita quanto da esquerda. Aliás, vamos esquecer isso. Você tem Enéas pregando protecionismo, Estado forte, coisa e tal. Você tem Ciro pregando isso. Tem Olavo pregando isso. Né? O Olavo, inclusive, citou Marx como um argumento para vocês terem ideia. Então, tipo, nessa questão estava todo mundo unido. E o resultado disso é que nós somos um dos países mais fechados do mundo, com uma renda média baixíssima, uma produtividade muito baixa, justamente porque a nossa economia é fechada. Já que a gente não compete com o mercado internacional, uma empresa pode ser incompetente e ela fica aberta. Bom, explicando então porque o protecionismo é ruim, só para deixar marcado isso, o que essa pesquisa ela viu? Vocês podem ver inteiro, é uma pesquisa muito bem feita na questão metodológica. Ela viu que, primeiramente,
Países com um nível institucional muito fraco, ou seja, é uma republiqueta, é uma ditadura, não faz diferença nenhum no sistema político, ok? O sistema eleitoral. Porque, né, é tudo falso, é fraude e tal, então, tipo, os políticos, ou até mesmo ou os políticos não têm poder nenhum, ou eles vão fazer da maneira que eles quiserem. Então, não tem por que fazer análise com isso. Agora, quando o país já tem um nível mediano, né, de instituição, ou é democrático mesmo, aí as coisas, o sistema eleitoral, ele é muito influente em relações à política. Por quê? Né? E aí que vem a chave da questão. Por exemplo, um sistema eleitoral que seja muito personalista e que estimula o candidato a ele ser paternalista com o seu eleitorado, ou seja, ele pode comprar votos, né, tende a ter um sistema protecionista. Okay? Por quê? Uma questão lógica. Você liberar mercado, você fazer reforma estruturante ou coisa assim, não tem como você saber os efeitos que ela vai ter. Você não sabe quem vai ser beneficiado com isso e as pessoas não percebem isso. Inclusive, as pessoas não conseguem perceber nem os efeitos negativos do protecionismo. Vai lembrar, as pessoas quando olham o preço subindo acham que é roubo, acham que é gastos de mais, salário de mais político. Ela não vai falar assim, minha comida está mais cara porque estão cobrando demais produto importado. Né? Então, se não produz aqui, a gente vai ter que cobrar importado mais caro, ou porque tem que comprar máquinas mais caras e essas máquinas vão impedir que seja produzido alimentos mais baratos no meu país. Ninguém liga, não faz essa ligação. As pessoas vão fazer a ligação com outros fatores, menos com protecionismo. Pelo contrário, eles vão achar que tem que fazer mais protecionismo, mais subsídio para baixar os preços artificialmente. Então, se você tem um sistema político que você pensa só em que o político pode pensar só em si mesmo, isso é muito imediatista, então faz todo sentido ele apoiar o protecionismo, porque é isso que vai lhe garantir votos, não ele pregar a abertura econômica. E aí que tá. O que seria um sistema personalista, então, por exemplo? Um distrital puro, ele um distrital puro, ele é personalista? Tanto que os Estados Unidos e o Reino Unido foram por muito tempo protecionistas. Entretanto, né, o que acontece nesses países? Quando você tem os partidos se tornam mais sólidos, mais fortes, você, mesmo com o distrital puro, como ele é chamado aqui, você passa a não conseguir mais ganhar, a vencer nos distritos só em muitos raros casos, sem estar entre os grandes partidos, né, que normalmente são dois. Entre esses dois partidos, e aí começa a questão, os partidos começam então a pensar em longo prazo, porque é um partido que quer ficar muito tempo no poder, né? Não é uma pessoa, é um partido, que são milhares de pessoas que trabalham lá dentro e que elas vão se revezar no poder ao longo do tempo. Então, tem que se pensar muito mais do que simplesmente comprar voto ou você vencer em um único distrito. Tem que pensar em investir na maioria dos distritos e fazer boas políticas econômicas em longo prazo. Então, a força dos partidos faz que, com o tempo, os candidatos sejam forçados pelos partidos a pensar em longo prazo e, portanto, pensar em políticas econômicas melhores. Mas sem isso, sem partidos fortes ou coisa assim, a tendência é sim ser personalista. O cara vai falar assim, não, eu vou fazer sou num distrito que a maior parte da população é de zona rural. Eu vou criar uma lei, vou aceitar um projeto que é favorável a subsidiar pessoas rurais ou a fechar o mercado para produtos agrícolas. Óbvio, porque eu vou ganhar voto. Entende? Agora, se o meu partido é forte, fala assim, cara, se a gente apoiar esse tipo de coisa, o país vai quebrar e a gente vai perder todos os distritos. Você até ganha, mas o partido inteiro é prejudicado. Então, o que você acha? Você tem que votar contra. Okay? Então, esse é o ponto. E aí, mas e o nosso sistema? Nosso sistema não é distrital puro, mas ele é personalista. E é isso, inclusive, dito na pesquisa. Quando você tem um voto, você tem um sistema proporcional, mas de lista aberta, você acaba tendo uma competição entre os membros do mesmo partido. Por quê? E a questão é, né? Que eu tenho que lembrar. O que aconteceu com o nosso sistema, no sistema eleitoral, para deixar bem claro? Foi criada uma regra, né, que foi criada cláusula de barreira, que agora você precisa, acho que, ter 10% do quórum, né, do quociente eleitoral.
Então, por exemplo, você pega o eleitorado e divide pelo número de cadeiras que tem no legislativo. Então, sei lá, da Câmara dos Deputados, ou da Câmara Municipal, né, ou da Assembleia Estadual da sua região aí. Bem, isso é o seu quociente eleitoral. Então, uma pessoa que não recebeu 10% disso daí não pode ser eleita, não importa quantos votos o partido recebeu. E, pelo nosso sistema, como é lista aberta, o que é lista aberta? Quer dizer, lista aberta é que os membros do partido, a ordem dos membros do partido, ela varia de acordo com os votos. Então, né, nosso sistema proporcional é assim. Eles pegam todos os... Já que agora não podem mais fazer coligação, eles pegam os votos de todo o partido e avalia quantos votos o partido recebeu. Então, por exemplo, 1 milhão. Qual que é o quociente eleitoral? 100 mil. Ok. Então esse partido merece 10 cadeiras. Sem a cláusula de barreira, os 10 mais votados seriam eleitos. Já começa uma competição entre partidos, dentro do partido, porque o outro cara ser votado bastante não importa para mim. Porque simplesmente porque eu não importa tanto para mim, porque se eu não for muito votado, ou se ele for votado demais, ele vai ser eleito e eu não. Então há uma competição dentro do próprio partido. Agora, no sistema atual, sem cláusula de barreira, o que vai acontecer? Eu tenho 10... tá bom, quais são as 10 pessoas mais votadas desse partido? A, B, C, D, F, G, H. Tá. Mas o nono e o 10º não tiveram 10% do quociente eleitoral. Então, beleza. Então, esse partido vai ficar só com 8 pessoas. Quem é que... E aí, vai assim e depois vai pegar as pessoas que mais receberam votos dentro do quociente eleitoral. Então, na prática, aconteceu com esse sistema. Foi aprovado o Distritão. Lembra que quando o pessoal fez um grande baluarte falando vão aprovar o Distritão, é um péssimo sistema, não sei o quê. Bom, o Cunha falou, beleza, não vamos apoiar o Distritão. Vamos fazer uma cláusula de barreira. E o pessoal, né? O pessoal não entende como funciona a política, né? É questão de detalhes. Né? Tudo bem que isso foi um tiro no pé, porque o MDB foi todo destruído e ele foi preso de qualquer jeito. Mas foi aprovado o Distritão. O objetivo real foi conquistado. Por quê? Porque na prática não importa quantos votos agora receba o meu partido. Agora nem tem mais importância. Importante é eu conseguir bastante votos, muito mais que o quórum, para eu ser eleito, independente dos votos do meu partido. E o que aconteceu, inclusive, com essa modificação? Agora os partidos quebraram ainda mais. Agora, já que, por exemplo, antigamente um partido que nem o PSL, que recebeu muitos votos, teria uma bancada enorme, teria uma bancada de 70 deputados federais, ficou com 50. Por quê? Porque a grande parte não conseguiu bater a quociente eleitoral, 10%. Então o que acontece? Você vai ter cada vez partidos menores, feitos só por outsiders, só por caras que são muito votados, porque é isso que o Distritão gera. Então é um sistema nitidamente personalista. O partido não importa. O partido acaba sendo apenas um mecanismo para poder participar da eleição. E como a lista é aberta, há uma competição dentro do próprio partido. O cara ser mais votado, ele pode estar retirando a minha vaga. Entende? Tipo, é ruim para mim ser mais votado que ele. Né? Eu me lembro disso na época da eleição passada, e não estava errado. Não estou falando que o cara está errado, mas você vê que nível que é. O cara falou assim, tem vários pessoal que falaram assim, não vote, não coloque o número do partido, porque agora com o quociente eleitoral não vale mais votos no partido, não tem importância nenhuma. Então se você quer votar no meu partido, vote em mim. Né? Olha os outros candidatos e avalie e veja que eu sou o melhor. Olha, o cara tava falando para não votar no partido, nem os colegas vão votar nele. Tipo, você percebe como personalista é isso? E o que vai acontecer? Se o cara vota só nele, não tem por que ele pensar em longo prazo. Ele tem que pensar no que é bom para ele. Então ele vai votar de acordo com, ou para agradar seu eleitorado, para conseguir alguns privilégios, pelo menos para as pessoas influentes do seu eleitorado, ou, né, para cargos pessoais. Então, ok, eu posso até votar contra uma eleitorado, mas eu quero uma secretaria. Então, o nosso sistema ele é extremamente personalista. A pesquisa, ela basicamente bate nesse ponto. Então nós precisamos de um sistema que não seja personalista, que dá estímulos ao camarada a pensar em longo prazo, e ao mesmo tempo dê governabilidade, mas uma boa governabilidade e responsabilidade do eleitorado. Um outro ponto que o nosso sistema aí já sai um pouco da pesquisa, que o nosso sistema é ruim.
a questão do corporativismo. Porque outro ponto que é péssimo no nosso sistema não é só o profissionalismo, é que ele é muito caro. Lembra? Você tem que correr o estado todo para ser deputado federal. Hoje um deputado federal muito bem votado, ele gasta quase tanto quanto um governador. Porque ele tem que correr o estado todo, a menos que ele seja das grandes cidades. Se ele ser muito famoso nas grandes cidades, ele consegue ser eleito fácil. Ele tem que só manter o seu voto lá da capital ou da grande cidade que ele é. Agora, se você não é da grande cidade, você vai ter que correr o estado todo pedindo voto. E aí que está. Quem que vai se dar bem com isso? O cara que é rico, o cara que é outsider, que é um cara que é famoso pela mídia ou pela internet. Então, né, alguém foi financiado por corporações, porque sabe que esse cara vai ajudá-lo. Ou, por fim, pessoas ligadas ao funcionalismo público, que também é uma forma de corporação, mas... Então, alguém que faz parte do partido, alguém que já é político e tal. Aí você fala assim, mas a internet veio para ficar, a internet resolveu esse problema. A internet é algo novo, de fato. A internet ajudou bastante, de fato. Mas você acha que ela resolve tudo isso? Nos Estados Unidos, até hoje, a internet está lá há muito tempo. A internet é usada nas questões políticas há muito tempo lá. E mesmo assim, os deputados federais que têm maior financiamento são normalmente os que vencem. Tipo, 80%, 70% das vezes. Então, se lá não aconteceu isso, que tem muito mais pessoas com acesso à internet, pessoas muito mais ricas, com uma classe média mais pujante, por que você acha exatamente que isso vai acontecer no Brasil? Isso aqui. Além disso, estão cortando a internet, lembra? Está ficando tudo mais caro. O YouTube já está feito todo esse corte. Foi aprovado o artigo 13 na Europa, acho que vou deixar aqui um artigo, por caso você não tenha visto. Então, já está havendo respostas sobre isso. Então, a tendência é que simplesmente a internet não tenha tanto poder como antes. Pode até continuar tendo, espero, mas não é tanto. E só você vê que, por exemplo, mesmo com a internet e o WhatsApp sendo amplamente usado ano passado, nós tivemos ainda muitos políticos sendo reeleitos. Tivemos o Aécio, tivemos o Tiririca. Além disso, muitos dos candidatos novos são tão ruins quanto os que saíram. Esse é o ponto também. Já que é um sistema tão zoado, um sistema tão difícil de entender e é um sistema tão caro, que até as opções novas, elas às vezes são tão ruins quanto as antigas, ou até piores. Tipo, teve um deputado que falou que tinha que meter a porrada em brasileiro, porque o brasileiro não entende nada. Ele falou literalmente isso, que lá que foi pra China. Então, assim, não superestime a internet. Não estou falando que ela não serve, tanto que o pessoal ficou com medo dela, concordo. Mas não superestime, ela não resolve tudo. Então, o sistema eleitoral tem esse grave problema, ele é muito caro. Então, só pessoas muito famosas, muito ricas, ou apoiadas por corporações que têm reais chances de serem eleitos. E é claro, corporação vai querer protecionismo. Então, o nosso sistema eleitoral, o novo sistema eleitoral, ele precisa, com certeza, acabar, tornar mais baratas as eleições em si. E não se fala assim, não, é só acabar com o fundo eleitoral, né? Tem aqueles, ou o contrário, assim, não, tem que acabar com o financiamento de empresa, porque empresa é corrupta, tem a JBS, né? O Joesley provou isso. O problema não é um dinheiro, ok? Esse é o ponto. Se você não tem um sistema caro, vai rolar bastante dinheiro para eleger pessoas, um dinheiro é legal, não é porque você acha que o dinheiro... E mesmo que não precisa ser legal do meio privado, vai ter dinheiro legal do meio público, ok? Não importa a origem dele, vai ser legal e os piores vão ser eleitos. E mesmo que não ocorresse corrupção, veja bem, o camarada que for de uma grande cidade ou capital, ele tem muito mais chance de ser eleito do que o cara que é de uma pequena cidade. Então, vamos imaginar que fosse criado um mecanismo que pudesse regular com perfeição o que cada deputado ia gastar na sua campanha. O cara que é da grande cidade, ele corre os bairros, é eleito. O cara que é da pequena cidade, ele pode correr a cidade toda, pode criar uma estátua, subir, correr um monte até correr a pé em outras cidades, ele não é eleito. O que vai acontecer? Só as grandes cidades vão eleger, e pior, vai ser também tudo candidato, na maior parte das vezes, ruim. E é o que eu já falei no meu texto sobre o voto distrital, ficando um pequeno spoiler do que eu vou defender, evidentemente, de como isso acontece já hoje. Né? Na Assembleia Estadual de São Paulo, a anterior, a LESP, 40 deputados eram assumidamente da capital. Okay? Então,
era quase metade da Lesp sendo representando teoricamente, nem isso a gente sabe que é verdade, mas teoricamente, 1/3 da população de São Paulo, né, que é 12 milhões. Se a gente sabe que esses caras não vão representar os 12 milhões de pessoas, vão representar os seus apadrinhados, então tipo, é bem menos que isso. Né? Então é errado. O legislativo deve representar a população como um todo, não parte dela. Então assim, a raiz dos nossos problemas como um todo, então um sistema de ter uma população, um país ser um país pobre, protecionista, fechado e corrupto, está intimamente ligado ao nosso sistema eleitoral, que é um sistema eleitoral confuso, é um sistema eleitoral personalista e é um sistema eleitoral muito caro, então facilitando a corrupção. Okay? Agora, qual é o melhor sistema? Quais são as soluções práticas para isso? Vou deixar para outro vídeo. Se gostou do trabalho, dá um like no vídeo, se inscreva no canal caso não tenha se inscrito, ative o sininho e compartilhe. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, deixe no comentário que eu respondo. Ok? Valeu, falou.